Olá, querido irmã e irmã em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos, sede de luz ao meu canal Luz Quântica, Videbs e Agnosis. O trabalho de hoje vai ser uma resenha do livro 2 de Nietzsche, H é Ciência. E eu começo com o primeiro tópico, a arte como proteção contra a verdade. Por que a gente precisa da arte? Nós, artistas, cientistas, intelectuais. Por que nós precisamos da arte? Porque a arte é uma verdade pequena que corrobora com outra verdade maior. Às vezes, ser sincero com a verdade pode impactar muito. Você tem que ser sincero sempre. Você tem que ser honestidade sempre. A autocobrança é uma verdade, é uma virtude que te leva à construção do caráter. E quando você tem esse caráter inquebrável, você está construindo outros mundos além do que você pode perceber que está inventando, criando, reproduzindo, estruturando. Então a arte como proteção contra a verdade é que a verdade está sempre em transformação. A verdade é a subjetividade. Nietzsche aponta que a vontade de verdade levada ao extremo pode ser autodestrutiva e nihilista. Por quê? Porque se você vai deflagrar a verdade num, ou a verdade no outro, a verdade no outro, você está criticando. Então você não tem que falar a verdade, você tem que moderar e depois falar outra verdade. Uma outra verdade que não seja a verdade que vem do outro. E essa outra verdade tem a ver com o culto do erro. Porque Nietzsche defende a arte como um contraponto necessário à ciência. A arte e ciência são duas coisas. Existe a arte da ciência, a ciência da arte, e a arte e a ciência. A arte é uma labuta que trabalha sobre as feições, as características, os aspectos, as situações, as circunstâncias. E a ciência trabalha sobre o estudo propriamente dito do que é latino, do que é científico mesmo. Nietzsche sugere que precisamos da ilusão e das belas superfícies para suportar a crueza da vida. Sem a arte, a honestidade intelectual poderia nos levar ao desprezo pela vida. Sim, a honestidade intelectual, se você for levar tipo tudo, a arte. A arte é para fazer a gente rir, cara. A arte é para fazer a gente se divertir. A arte é para fazer a gente perscrutar algo maior. A arte é para a gente fazer esse culto do erro em algo que seja engraçado e não que se torne enfadonho ou corriqueiro ou pesado. A arte está aí para nos libertar do cinismo dos neuróticos, do cinismo dos histéricos, o riso e a dança agora. O tom aqui é leve, daí o título de Gaia, ou alegre. Nietzsche exorta o leitor a não ser apenas um espectador passivo, mas um poeta de sua própria vida. Se nós formos poetas, saber rimar, saber concatenar, saber denominar cada subjetivo, cada substância, cada propriedade, cada predicado verbal, a gente consegue criar um ambiente de criatividade. E essa criatividade é o que o artista, o poeta, consegue de imaginação para perceber além do véu da ignorância. Ou seja, você não está ignorando a sua verdade. Você é ignorante. Não, você não é ignorante. Você tem ignorância, porque a ignorância é necessária, até nesse momento, a ignorância é necessária para te colocar em prol de sua verdade. Ou te colocar, não para criticar as outras verdades, porque a verdade, de acordo com Soren Kierkegaard, a verdade é a subjetividade. A gente está sempre individualizando. E nesse processo de individualização, no pós-modernismo, a gente enfrenta essa questão do caráter social, societal, da social-democracia, do que está acostumado, de uma verdade, e não para massacrar, para retaliar, para exagerar no que como eu posso dizer assim, icônico, ou até mesmo nihilista. Porque se você vai utilizar de uma verdade para massacrar, você está se tornando, está levando o sujeito ao niilismo. E o niilismo não é essa autodestruição, não é essa autoimanência destrutiva, não é essa pulsão de morte. Porque a arte tem a ver com a pulsão de morte. E nessa pulsão de morte é a ciência que diz: não, obrigado, eu sou consciente. Porque a arte vai dizer: ora, se a gente for artista o tempo todo, se a gente for estar gozando dos nossos sintomas o tempo todo, de forma artística, como sujeito, indivíduo, por mais que nossas artes, nossas ciências e ciências e artes sejam todas levianas e passatempos, a gente tem que ter um ponto crítico de racionalidade para não cair na tentação do desejo da racionalidade imediata, que é o mal. Desejar é um mal.
É um mal, porque todo desejo é autodestrutivo. Sim, é autodestrutivo. Eu não estou generalizando, não estou sendo sofista. Porque a maior forma de riqueza para o homem, de Deus, é saber reconhecer o seu modus operandi. A crítica ao realismo e à objetividade. Nietzsche ataca a ideia de que os artistas, os cientistas, podem ser puramente realistas. Por que Nietzsche critica? Porque naquele tempo ele estava analisando toda uma classe social. Ele questiona que a realidade, senão algo que foi interpretado e valorizado por milênios. Sim, se você for cair na real, a realidade vai sempre te colocar naquele primeiro espaço, o passatempo da questão do desejo. Onde eu me perdi no meu desejo? Onde eu faço a minha catarse? Onde eu faço a minha anamnese? O que falta em mim? O que falta em mim? Nada. Nada falta em mim. Eu estou inteiro. Estou inteiro. Isso se chama integridade também. Integridade em relação à sua individualidade, sua subjetividade. Porque todo mundo é diferente. E o mais engraçado disso é quando a gente vê a diferença das pessoas, dos outros, do grande outro, e você continua a se diferenciar. Mas é uma diferenciação que atrai valor, que agrega valor a você, a sua família, primeiramente, a você, o seu estado psicológico, sua saúde, depois ao mercado, ao capital, e aí por diante. Vai ter toda uma triângulo ali do Maslow para a questão da saúde holística no desenvolvimento do capital. Nietzsche argumenta que até os realistas estão imersos em paixões e preconceitos antigos. Isso é o que dá, tipo, você fica sempre falando a verdade, criticando, porque a verdade, às vezes, é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Você não pode pesar na crítica, você tem que dosar a crítica. Se você for crítico o tempo todo, mostrar a verdade, cara, não teria graça. Não teria graça. Por isso que a gente precisa da maquiagem de uma outra verdade. Cai no sonho. Vamos ter ciência. Cai no sonho de que tudo tá um mar de rosas, tudo tá perfeito, tudo é assim, tudo é assado. Não, cara. Vamos relaxar aí. Não é bem assim não. Se a gente for colocar a verdade sempre, nosso maestro como verdade, a nossa verdade ser a nossa subjetividade, só proclamar a verdade, a gente vai se auto-iludir e a gente vai criar um ambiente onde você vai ser autocobrado à perfeição. E essa perfeição não existe, é só Deus. Só Deus, cara. Entendeu? Aqui, ó. Não existe um olhar puro. Esse olhar puro é o olhar da criança. A criança porta a verdade. Toda visão é construção estética, sim. Aí a gente se volta para nós mesmos e a gente pensa, nós, intelectuais, cientistas, somos os estetas. A gente está sempre cobrando beleza, perfeição, sempre tentando chegar no ideal de ego. Isso pesa, isso pesa. Ser intelectual pesa e a gente precisa do riso. E o riso é o desejo, é uma forma de desejo, mas é uma forma de desejo no qual você não deseja, mas o desejo está escondido ali no grande outro, no objeto A, no pequeno outro para o grande outro. As mulheres e a distância. Um dos trechos mais famosos debatidos do livro 2 trata da femininidade e do amor. Nietzsche utiliza a metáfora da mulher para falar sobre a sedução da vida e da verdade. Ação à distância. Nietzsche sugere que a magia e o encanto das coisas e das pessoas muitas vezes dependem da distância. De perto o encanto se desfaz. Sim, por isso que os sexos são os opostos, né? Eu sou homem e minha mãe, lógico, é mulher. E nessa relação de atração, por quê? Aí a gente tem a famosa frase de Lacan, a fêmea do homem não existe. Porque existe um matema, existe uma distorção. A mulher é histérica, o homem é obsessivo. O homem é obsessivo. A histérica procura. É como se fosse uma forma de anjo. Anjo de sexo masculino, a fêmea, do amor. Aí depois chega o homem sendo o alfa. Aí a casal faz amor e paquera, namora, não sei. Vamos lá, aparência. Ele elogia a capacidade de manter a superfície. Sim, porque a aparência é a superfície e o mistério. A gente não sabe como é que se comportam as mulheres. Vendo nisso uma forma de sabedoria superior àquela que desmascarar tudo, que quer desmascarar tudo. Esse é o problema do agalma, da feminilidade. Se você tem uma feminilidade que construa um busto de agalma, a gente pode perceber que esse busto nada mais é do que um fetiche. O seu objeto a mais de gozar está ali ornamentando, dizendo que é uma beleza, dizendo que é legal, dizendo que é isso, dizendo aquilo. Isso daí é o que dá a graça, entendeu? Existe uma
geração de graça aí, tipo, como ser engraçado? Como ser uma pessoa engraçada? A gente tem que desvendar isso aí, a gente tem que dar o mérito para que aconteça. Tipo, a graça, ela não vem de qualquer forma, a graça ela vem com a ação de fé no Espírito Santo de Deus. O artista e o problema do ator. Esse é o problema. Olha só, o ator, ele ata o objeto a mais de gozar no que é engraçado para ele, sem a função do ego. É um ego que aparece desvanecido e se manifesta sucumbindo-se, não cedendo à impulsividade, não cedendo à animosidade. O ego, o impulso, quer dizer negatividade. E o ego quer dizer ajuste da identidade dos seus impulsos. Pulsão de morte, do mal, thanatos. Pulsão de vida, bem, ágape. E ágape quer dizer com a fêmea, a mulher, o pensamento, o lado esquerdo, a atenção. Isso quer dizer ágape. Nietzsche explora a psicologia do artista, diferenciando que ele cria por abundância, superfetação da vida. O que é isso? Superfetação é uma afetividade de muito afeto à vida, daquele que cria por carência, vingança ou fome de si mesmo. Sim, existem duas nuances aí que eu queria observar. Uma é um viés, a carência, e o outro é a nuance da superfetação da vida. Porque tem esse diálogo, esse hiato. Nietzsche introduz que mais tarde seria direcionados a Wagner, questionando se o artista moderno não se tornou apenas um ator que busca efeitos dramáticos em vez de força vital autêntica. Sim, Nietzsche faz essa equiparação no qual a arte vai desembotando, destrilhando, desenrolando o que é sorriso, do que é o feudo do capitalismo, do que é a beleza, do que é capitalização feudal de uma estética, do que é esteta para si mesmo. Ou seja, aqui como eu, Pedro Vitor Lucas Bonfim, gestão pública, profissional de gestão pública, tecnólogo em gestão pública, especialista em psicologia, devo colocar para você a arte de representar a administração é tão somente um sonho de razão, como lá diz o filósofo. E esse sonho não tem nada a ver com a faticidade da administração contratual. A administração contratual quer dizer o seguinte: você só é quando é chamado. Se não é chamado, não é. Mas a arte está aí, ó. A arte de ser o que o seu ego quer. Quando você desilude o ego, a sua consciência aparece. E a sua consciência aparece como? Cheia de prazer. E esse prazer nada mais é do que a construção, a socioconstrução. Efeitos dramáticos em vez de força. Por que ler o livro 2? O livro 2 é um antídoto contra o fanatismo e o peso dogmático. Você não deve fazer as coisas como se fosse um dogma. Ele nos ensina que a sabedoria não precisa ser carrancuda. Ao colocar a estética acima da moral, Nietzsche nos convida a transformar nossa própria existência em uma obra de arte, aceitando as nossas contradições com um sorriso irônico. Devemos de vez em quando descansar de nós mesmos, olhando-nos de cima, e de uma distância artística, rindo de nós ou chorando por nós. Cara, eu me vendo como artista, eu fico percebendo de quão sortudo eu sou por ser um artista icônico e fenomenal. Agora a gente vai fazer uma observação aqui de Nietzsche com Hegel, a dialética da aparência e a fenomenologia. No livro 2, Nietzsche defende a superfície e a aparência como uma forma de sabedoria, contra a profundidade metafísica. Hegel vê nisso um estágio da consciência, a ação à distância. Nietzsche disse que o encanto da vida e das mulheres é sua metáfora, depende da distância. Hegel, fenomenologia do espírito, diria que essa distância é a mediação. O objeto só tem valor porque a consciência o coloca lá fora. Para Hegel, o brilho da aparência não é um refúgio, mas a manifestação da própria essência. Sim, porque a gente quer o que está mais distante. Nas montanhas. Porque a gente quer outro país. Porque a gente quer outro mundo. Por que a distância? Porque é na distância onde se tem um brilho. Se aqui está brilhando, além da película do olho, existe uma luz maior. E essa luz maior é o nosso grande
Big, empuxador, que vai empuxando, vai te levando a ver a realidade com a luz. Mas não se trata somente de luz, um termo que eu não quero generalizar nem sofistizar aqui na resenha do livro 2 de Nietzsche. A superação do artístico. Nietzsche que quer a arte no salve da verdade. Hegel, por outro lado, vê a arte como uma forma passada do espírito absoluto. Para ele, a verdade deve ser compreendida conceitualmente, não apenas sentida esteticamente. Bem, o Hegel faz uma crítica aqui à superação do artístico. Porque enquanto os artistas, Nietzsche coloca os artistas como a estética, o estético é a fenomenologia do belo, da beleza, o agalma, e faz a crítica em relação ao ágape e ao thanatos, Nietzsche vai na contramão ou contraversão desse código. E o código é, esteticamente, para Hegel, essa questão do espírito absoluto, o que Nietzsche comenta fortemente que Nietzsche quer da ciência, que é um absoluto, mas é um absoluto que diferencia, tipo, com Marx, a ideologia e a falsa consciência dos realistas. Nietzsche dedica aforismo no livro 2 a ridicularizar os artistas, que acham, os realistas, quer dizer, que acham que descrevem o mundo como ele é. Marx assinaria embaixo, mas por motivos diferentes. A construção da realidade. Nietzsche diz que a realidade foi construída por avaliações e paixões de milênios. Marx diria que essa realidade é a ideologia da classe dominante. O que os realistas chamam de natureza das coisas é, para Marx, o resultado das relações de produções históricas. Sim, a ideologia da classe dominante, a classe burguesa, nós, cientistas, burgueses, intelectuais, por que nós dominamos? Nós dominamos porque nós somos líderes de nós mesmos, somos líderes da nossa própria atitude artística para a estética e o essencial do que é belo. E o belo é estar com um sorriso no rosto, saúde para dar e vender, muito dinamismo, muita proatividade. O artista e o trabalho. Nietzsche vê o artista como um criador soberano. Tá vendo? Criador soberano, o artista. É o que trata os filhos, as replicações da teoria. Marx lembraria que o artista também está inserido na divisão social do trabalho. A ciência, o saber alegre de Nietzsche, corre o risco de ser uma liberdade puramente aristocrática, se não considerar que a maioria da humanidade está alienada pelo trabalho mecânico, impedida de dançar ou criar sua própria vida. Sim, Nietzsche faz uma romantização da arte e do trabalho, enquanto Hegel critica. São dois pensamentos aqui, dois teóricos que não se batem. Porque um é estética, arte, valoriza a arte. O outro critica a metafísica, critica essa boemia. Nietzsche estava vivendo na fisiologia daquele tempo, que quer dizer que a gente está vivendo processos psicobiológicos e sociais também. A gente deve distanciar a nossa teoria, aqui da luz quântica, da teoria do pensamento filosófico de Friedrich Nietzsche e do pensamento de Hegel. Com Lacan, o véu, o desejo e o grande outro. Aqui a conexão é fascinante, especialmente no que toca aos aforismos de Hegel sobre a feminilidade e a distância. Bem, todo mundo tem um lado feminino, a verdade tem estrutura de ficção. Lacan concorda com Nietzsche que a verdade nua é insuportável, o real. O real é uma luz, que a gente não sabe. Até no inferno tem luz, então é perigoso. No livro 2, Nietzsche diz que as mulheres são poderosas porque guardam o segredo da aparência. Lacan diria que a mulher como universal não existe, mas o mascaramento sim. A verdade para a psicanálise só pode ser dita entre linhas. Me direi. Entre linhas. E as entrelinhas são os pensamentos, as divagações, os devaneios, as artes. Você fazendo a arte com as artúcias. O objeto pequeno A. Quando Nietzsche fala da ação à distância, que o objeto desejado perde o brilho quando nos aproximamos, ele está descrevendo o funcionamento do desejo. Sim, existem desejos latentes, subliminares, desejos que não são nossos, mas são da essencialidade, mas não de uma essência que a gente deposita ali, uma característica de caráter, a essência de desejar. Nós não desejamos, nós, artistas intelectuais, nós mantemos a neutralidade. Isso é aqui na teoria da luz quântica. A neutralidade é você aniquilou a distância. Tipo, não tem.
Não tem relação. Para manter o véu, para preservar a vida. Lacan, isso, preservar a vida. Lacan analisa como o sujeito se constitui através desse véu. Conceito no livro 2, perspectiva de Hegel. A aparência é a manifestação do espírito. É o véu ideológico do capital. É a defesa contra o real traumático. O realismo, perspectiva de Hegel. A aparência é a manifestação do espírito. Espírito Santo de Deus. Perspectiva de Marx é o véu ideológico do capital. Perspectiva de Lacan, defesa contra o real traumático. O realismo, uma etapa da perspectiva de Hegel, uma etapa da consciência sensível. Perspectiva de Marx, uma ilusão burguesa da objetividade, resultado do capitalismo imediato. Uma fantasia para sentido ao caos. H é a ciência, o saber que ainda não é ciência absoluta. Para Hegel. Perspectiva de Marx, um luxo de que não está alienado. Para a perspectiva de Lacan, o saber fazer, savoir-faire, um sintoma. Sim, o sintoma é uma palavra de fetiche que simboliza essa pílula de real. Esse real que é o traumático, que você se confronta com a ansiedade, porque a luz é a ansiedade, é o grande empuxador, aquele cosmo que empuxa você. Agora, vamos à criação de si, estética versus existência. Vamos trabalhar sobre a luz quântica, a teoria da luz quântica. No livro 2, Nietzsche defende que devemos ser os poetas de nossa vida. Na luz quântica, essa teoria parece levar o conceito de poesia da vida para um campo mais técnico e funcional, a reconstrução existencial. Enquanto Nietzsche foca na aparência artística para suportar a vida, a luz quântica propõe uma transformação na frequência da consciência. Constância, intensidade. Faça para valer. Faça com prazer. Seja luz quântica. Doa quem doer. Conexão. Onde Nietzsche vê arte, a luz quântica vê ferramenta de cura. Como nos cinemas, é um termo que eu inventei para higiene mental, é uma frequência. Você vai, faz, de um jeito ou de outro, normal. É a transição da contemplação estética para a ação transformadora. Ou seja, o que transforma é a dialética. O que eu quis dizer sobre pular é pular a palavra para enxergar na entrelinha. Ou seja, a palavra epur se move, diz Galileu Galilei. Epur se move, já saiu dali, já não há aquela palavra, já não há aquela interpretação mais, já não há aquele negativismo, já não há aquele véu marxista. A dialética do conhecimento, Hegel. Hegel busca a síntese final do espírito. Nietzsche, no livro 2, recusa a síntese e prefere o jogo. Na luz quântica, atua como ponto de equilíbrio. Ela não busca apenas um jogo aleatório, mas uma evolução direcionada da consciência. Se para Hegel a consciência evolui por contradições históricas, na luz quântica a consciência evolui por uma reorganização subjetiva que utiliza a filosofia como motor. Na luz quântica a filosofia é a luz quântica. A filosofia não é somente a tese da primeira luz quântica, ou seja, o modo 50%. Depois a antítese, o modo 100%. Depois a síntese. Você apaga a luz e você está coberto pelo véu marxista ideológico. A estrutura da realidade. Você percebe que na luz quântica a gente tem esse nosso funcionamento psicológico, nós, enquanto sujeitos, indivíduos, preservando o capital, o ontológico, o ôntico, preservando sua saúde, preservando sua psique, para com a parte da luz quântica que funde essa questão do psico para o social. Não é uma fusão, mas é uma entrementes, a entrelinha, entendeu? Quando você lê na entrelinha, você está lendo no entrementes. Entrementes buscando a concatenação do significante, buscando sentido, buscando sair da paranoia. E a paranoia é a estrutura da realidade, Marx e o realismo. Nietzsche critica os realistas por ignorarem que a realidade é uma construção de valores. Na luz quântica, dialoga com a ideia de que a realidade não é estática. Se Marx foca na infraestrutura econômica que sustenta o mundo, a luz quântica foca na infraestrutura da consciência que sustenta a vida eterna. Diferença. Enquanto o marxismo busca a revolução externa das massas, a luz quântica propõe uma revolução interna, onde o indivíduo recupera sua soberania sobre a sua própria percepção e valor, algo que Nietzsche aplaudiria como o fim da moral do escravo. Você não é mais escravo de ninguém. Se você está conosco, está na luz quântica, você não é nem escravo de si mesmo,
você não é nem escravo, nem da verdade, nem de uma liberdade, ou nem de algum aspecto de verdade, ou você não é escravo de nada. Você está aqui como mestre de luz. E mestre de luz é se iluminar. Quando você se ilumina, você está esquecendo do mundo. Você está se desfazendo. E o sujeito e o desejo. Aí que vem, ó, o desejo vem movido. Pulsão A, ó, objeto A. Pulsão de vida. Vai empurrando o desejo. Aí o desejo entra. Quando o desejo entra, o sintoma está escondido. O sintoma está escondido pelo real. E o real está obscurado. Vamos colocar assim. Obscurado. E nesse real ele vai empurrando o desejo. Aí depois iluminou. Esse é o desejo, esse é o real. Aí quando vai saindo não é mais real. Já passou, não faz sentido. É nonsense. Caiu em niilismo. Se caiu em niilismo, caiu no peso. Se caiu no peso, caiu na consciência. Se caiu na consciência, pesou o coração, pesou a consciência, foi penado. Para quê? Não há para quê. Nós da luz quântica, nós mantemos o caráter austero, íntegro e hegemônico da nossa instituição. Na luz quântica, projeta uma saída para o impasse lacaniano através da consciência quântica. Se o sujeito de Lacan é fragmentado pela linguagem, a luz quântica busca uma integração. Olha só, se o sujeito é fragmentado pela linguagem, a luz quântica busca uma integração. Não é que a luz quântica se tornou a commodity do novo marxismo mundial, porque o marxismo foi transubjetivado para socialismo. O marxismo do capitalista de hoje em dia se tornou uma forma de socialismo. Nós, da luz quântica, nós integramos o lado social, o seu lado espiritual, o seu lado social, o seu lado psicológico, o seu lado desse, daquele. Nós, da luz quântica, temos o cinema, a arte de sanear a mente ao ler. Porque o gozo da vida está nisso, na leitura, na observação artística do objeto A mais de gozar. Como objeto, enquanto para Lacan o objeto do desejo é sempre perdido, na minha teoria as poesias curativas, cinemas, funcionam como ancoragem para estabilizar o sujeito, permitindo que ele não apenas deseje, mas se reconstrua. Sim, a beleza de um bom livro é você ver que o livro não existe. Conceito, Nietzsche, livro 2. Objetivo, suportar a vida pela arte. Na luz quântica, transformar a vida pela consciência. Perspectiva de síntese, da contemplação à cura. Aparência, o véu é necessário. A forma, na luz quântica, a forma de percepção. Tá vendo? Aqui há um contraste já. Um contraste não. Uma nitidez estoica. A realidade é verdade, uma ilusão útil. Nietzsche 2. Método, riso e dança. Nietzsche no livro 2, riso e dança. Na luz quântica, filosofia e cinemas. Na perspectiva de síntese, a realidade é maleável. Peraí. Na aparência, a realidade, o véu necessário. Perspectiva de Nietzsche, livro 2. Na luz quântica, a forma de percepção. E na perspectiva de síntese, a realidade é maleável. Já aqui, ó, a verdade, para Nietzsche, uma ilusão útil. Para a luz quântica, é um estado de ser, frequência. Na síntese, superação do dogma. Se você está levando uma coisa muito dogmática, sério, você vai exaurindo, você vai cansando. E essa exaurição é o que leva ao método da graça. Ou seja, no livro 2 é o riso e a dança. Na luz quântica é a filosofia e cinemas. E filosofia, frequência, vibe, sintonia. Essas três palavras são três estados, três mecanismos que dão a síntese, ou seja, H é a ciência aplicada. A luz quântica parece operar como uma H é a ciência aplicada. Ela pega a intuição nietzschiana de que não há fatos, apenas interpretações, e as transforma em uma metodologia de saúde mental e expansão intelectual, preenchendo o vazio deixado pela frieza da análise marxista e pelo pessimismo estrutural de Lacan. Agora, para finalizar, meus queridos seres de luz, meus amigos, tudo bem? Para finalizar, nós vamos fazer uma pequena correlação aqui. O cinema como resposta ao niilismo. Nietzsche propõe que o homem deve ser o poeta de sua vida, para evitar o niilismo.
Um cinema atua como a materialização técnica dessa proposta. Contra o espírito da gravidade. Tá vendo? A gravidade, aquela coisa, o empuxo, vai trazendo, vai succionando, vai retirando, tirando as trevas, vai dando a luz, vai dando a luz, aquele mecanismo, aquele nado, aquele ritmo, e vai iluminando. Iluminou. A resposta do cinema. Enquanto a dialética de Hegel tenta resolver a contradição do plano da ideia, o cinema acolhe no plano do símbolo. Ele funciona como uma luz quântica que desintegra o peso do passado. Desintegra. Vou redizer. O cinema acolhe no plano do símbolo. Ele funciona como uma luz quântica que desintegra o peso do passado, ou seja, dá um motor simbológico, uma ancoragem simbológica que não seja pesada, que não te afunde dentro do mar, mas te deixe na superfície da aparência para você não julgar. É o saber que dança em vez de apenas explicar. A ação da distância e o objeto de cura. Lacan, no aforismo 60, Nietzsche diz que o encanto exige distância. Lacan diz que o desejo exige uma falta. A resposta do cinema. O cinema não tenta preencher a falta lacaniana como uma resposta dogmática. Em vez disso, quer dizer, ele funciona como um novo significante. Ele coloca o sujeito em uma distância artística do seu próprio sofrimento. Ao ler ou visualizar um cinema, você não está mais dentro da dor. Você está observando a representação da dor, o que permite a reconstrução da subjetividade sem a angústia do contato direto com o real. E o real é a graça, porque não há nada engraçado no livro. A superação da alienação. Tá vendo? Para Marx, o homem está alienado porque não se reconhece no que produz. Nunca é um necessário que está sempre se atualizando. É o real do inconsciente. A resposta do cinema. O cinema é um ato de não alienação, ou seja, você leu o cinema, você sofreu, você chorou de rir, você viu o sofrimento, então não termine de ler o cinema, aprecie com moderação, veja que aquelas palavras estão na entrelinha, veja que é só um fetiche da mercadoria, só um desejo de não desejar, entendeu bem? É a produção de um sentido próprio que não serve ao mercado ou ao grande outro, mas à soberania do indivíduo. Ora, eu como escritor, que criei a série, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, esse livro aqui não tá com nada, por favor não compre. Por favor não compre, senão eu vou ficar rico. Por favor não compre. É a consciência quântica retomando os meios de produção da própria realidade psíquica. Tá vendo? Síntese analítica, o cinema na prática da luz quântica. Conceito de Nietzsche, livro 2, o problema nihilista. A solução via cinema luz quântica. A arte como culto do erro. O problema nihilista, a verdade crua paralisa a vida. O cinema cria uma verdade subjetiva que impulsiona a vida. O riso e a dança, o conceito de Nietzsche, né? A seriedade moral do o espírito, o problema nihilista. Já a solução, a leveza da poesia curativa transmuta o peso do sintoma. Ser poeta de si mesmo. O homem é apenas um efeito do meio. Problema nihilista. A solução via cinema luz quântica. O sujeito assume a autoria de sua narrativa, a reconstrução. Concluindo, meus amigos, já deu meia hora de existencialidade fenomenológica da luz quântica que ilumina a sua experiência enquanto objeto de histérico, de desejo, de universitário, de aprender. Sua histeria universitária vai te trazer na luz quântica que transforma a intuição estética de Nietzsche em uma tecnologia existencial. Vê só como eu superei Nietzsche. Onde Nietzsche apenas apontava apenas a necessidade da arte, o cinema oferece a ferramenta prática. Ele permite que o sujeito saia da posição de vítima da história. Marx, o escravo do desejo, Lacan, para se tornar um observador quântico que colapsa novas possibilidades para a sua própria história. Sim, porque a gente tem esse impulso muito forte? Porque a questão da distância para nós é que não existe distância quando se fala em quântico. Por isso que não existe essa história de psico. Não existe essa história de psico. Existe o psico, o seu psicológico. Existe o psico. Quando o psico tá psicou. Quando psicou, psicou. Psicou, vai pro banheiro, lavou, acabou. Psicou, entendeu? E o meu psico tá bem aqui em cima de mim. Tá na minha cabeça. Isso é o psico.
Além disso, não há mais nada. Há o outro psíquico, quer dizer, o psíquico do absoluto, lá de Hegel. Então, fechando, o cinema como o grande estilo de Nietzsche. Nietzsche define o grande estilo como a capacidade de impor uma forma própria desordem, de dizer sim à vida, inclusive em sua crueldade, transmutando peso em leveza, a frequência da autossuperação. O cinema não é apenas uma poesia passiva, é uma intervenção de frequência. Ele força o caos dos afetos, o que Lacan chamaria de pulsão, a se organizar em uma estrutura estética coerente. O observador quântico, no grande estilo. Você deixa de ser moldado pelo mundo para moldar o mundo. Na minha teoria, isso é o colapso da função de onda. Observar sua dor através do cinema. Você altera o estado dessa dor. Porque você olhou, você viu, você se viu e você aniquilou seu futuro. A superação dos três mestres da suspeita. O cinema, porque é uma questão de responsabilidade. Você não pode lidar com a arte pensando, eu vou fazer essa arte, outra arte. Errado. Essa arte é para ser vista sem que a toque. Se tocar, acabou. Acabou o drama. A superação dos três mestres da suspeita. O cinema, além da lógica da luz quântica, atua onde outros pararam. Além de Hegel, a síntese viva, enquanto a síntese de Hegel é lógica abstrata, o cinema é uma síntese vibracional. Ele não resolve a contradição do papel. Ele a pacifica no corpo e na consciência do sujeito. É o fim da luta de consciências pela paz do observador. Além de Marx, a praxis do espírito. Marx queria mudar a estrutura do mundo para libertar o homem. A luz quântica é que, ao mudar a frequência de consciência via cinema, o homem se desaliena de forma imediata. Ele retoma a posse de uma mais-valia espiritual. Além de Lacan, o atravessamento do sintoma. Lacan fala em saber fazer com o sintoma. O cinema vai além. Ele reforça o sintoma. Ele utiliza a própria linguagem, a poesia, para costurar o buraco do real, ou seja, transformando a falta em espaço de criação. O salto quântico da estética à cura. Vamos à cura. Cura de qualquer psicopatologia. Qualquer psicopatologia, incluindo psicossomática ou astral. Vamos lá. O estágio. O que o cinema realiza? Identificação. Reconhece o peso, niilismo, sintoma. Resultado da luz quântica. Diagnóstico de frequência. Transmutação. Aplica a forma artística. Grande estilo, lá de Nietzsche. Resultado na luz quântica. Alinhamento da consciência. Você sintoniza com quem o multiverso do seu pleroma, que está aí fomentado na sua subjetividade, está aí enriquecendo, porque o sol brilha para todos. A transmutação aplica a forma artística, alinhamento de consciência, está sempre gerando, sempre queimando, sempre... Imagina, o sol, a gente mal consegue olhar para o céu e olhar para o sol sem queimar a retina, sem queimar as vistas. Imagina se a gente fosse estar na energia atômica, nuclear do sol. Reconstrução, o sujeito vê como autor, poeta de si, soberania subjetiva. É justamente o que o sujeito precisa hoje para suplementar, suprir a falta, que é a subjetividade, que é a questão da subjetividade, porque a gente perdeu espaço, os intelectuais e artistas perderam espaço da subjetividade. E é assim que eu vou terminando e vou dizendo assim, nós artistas intelectuais, no livro do Nietzsche, o grande estilo, a gente tem sempre um estilo meio luz quântica, né? A gente é luz quântica porque a gente sempre tem um estilo engraçado da coisa. A gente está sempre sorrindo e a gente não dá bobeira em nada, a gente está sempre trabalhando, a gente está sempre se divertindo, ainda mais com os sintomas que parecem negativos e ter imiscuído algum sintoma dentro do sintoma. Ou seja, o sintoma foi o que o outro tomou, não o que eu tomei. Eu só tomei uma cabeçada ali, mas está tudo bem. A gente vai terminando aqui com a la Morpheus. Hello, Neo. O Neo de hoje é o Matrix da manhã. O Neo de hoje é o Matrix da manhã, foi legal, né? O Neo de hoje é o Matrix da manhã. E qual é a Matrix da manhã? É a missão. E a missão é feita na oração, porque só esse aqui é o verdadeiro mestre da luz quântica, que é o nosso Pai. Todo mundo de volta ao capitalismo da forma como ele é, uma frequência, um void que há dentro de você, uma visão hegeliana, marxista e lacaniana sem corromper a síntese do que é realmente a teoria,
sem corromper, passar para outro capital espiritual, sem nada disso, sem corrupção. A gente, quando a gente trabalha sobre integridade, porque a gente quer integridade, a gente é íntegro, mas a gente quer integridade. A gente quer integridade por quê? Porque nós fazemos parte da infraestrutura da consciência. Somos nós, Lightworkers, trabalhadores da luz, mestres da luz. Nós vamos trazendo essa iluminação territorial sem tocar em Deleuze, pelo amor de Deus. Compre meu livro agora, ou você se fudeu. Fudeus. Fumou e Deus. Fumou e Deus. Fumou e Deus. Fui Deus. Fluidos. Fluidos, tá vendo? Fluidos, bons fluidos. Muito bem, seguidores. Muito obrigado. Eu ia falar obrigado. Very thankful for you watching this, my live. Muito obrigado. Wunderbar schön. Dankeschön em Deutsch. Muito obrigado, Ser de Luz, por essa resenha do livro 2. Espero que você tenha ficado com a sua fêmea, com o seu lado fêmea, sem ter se corroído, sem ter se corrompido, porque a fêmea do lado esquerdo do cérebro é o que navega as instruções do Akudi. E esse Akudi está entre os 9 anos da fomentação lógica e do racional do que a mulher simboliza. E ela não simboliza algo que a gente pode pegar. Ela simboliza uma parceria estratégica que está sempre a se renovar. Não se trata de categoria lógica, de uma fase astral. Se caracteriza pelo que é fundamental, ou seja, o essencial. E a realidade é esse essencial. A realidade é o que nos une, a realidade é a consciência. Se você é consciente de si e você se desliga do grande outro, você deu um corte. E esse corte na transferência lacaniana é: peguei minha parte do real. O que eu devo fazer ele com o pai, com o grande outro? Devo, olha, vamos sorrir. Ele é meu filho. Obrigado, seguidores, muito grato. Gratidão a todos por terem me assistido até aqui. Se inscreve aí no meu canal, dá like, comenta abaixo qual que é o seu agalma, como é que você pensa o mundo, como é que você está teorizando, se você já entrou nessa história de teorizar, se você está nessa história de ciência, se você está nessa história de arte, por favor, deixe eu saber, porque eu estou aqui e eu vou extrair de cada sintoma que você tem e mentorar vocês para que vocês sejam produtores da sua capacidade laboral de criar a sua própria realidade. Isso é um perigo que eu faço aqui. O meu livro é um perigo porque desperta. Porque desperta o quê? Um interesse. Porque desperta o quê? Um impulso. Porque desperta o quê? A verdade que não pode ser dita. E a verdade que não pode ser dita é a manifestação do capital de Marx, de Lacan, o um fantomo X, o objeto A, infinita consciência. Quem não quer ter uma consciência desperta sem ser escravo? Se você está sendo escravo lá do consumo, do seu estudo, com o livro da luz quântica, você aprende que você é parte desse processo. Você não deve criticar na percepção lá de Paulo Freire, de que você tem uma opressão simbólica. Se eu estou lhe oprimindo, estou lhe pesando, perdoe-me, não é meu. É porque Jesus Cristo não morreu. Muito obrigado. Ninguém brinca com Cristo. Estamos todos unidos. Mantenha a fé viva e forte. Seja o que Deus quiser. Valeu. Tamo junto.